Seguindo a nossa matéria que estamos estudando, Doutrina de Deus, hoje, prosseguindo o nosso livro, as nossas duas últimas matérias, né? Lição número 9 e lição número 10. Fechamos hoje a matéria e, como é de sempre, usamos esse sistema de, na próxima quinta-feira, o resumo de todas as 10 lições, dentro de um terminado possível, em 1 hora. Depois, uma prova tranquila e matéria que não é difícil, né? Ok? Então, hoje, nossas duas lições que faltam, a lição número 9 e lição número 10. As duas lições últimas que nós comentamos aqui na quinta passada, nós falamos sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Falamos dos atributos chamados naturais, incomunicáveis, e dos atributos morais, ok? Os atributos incomunicáveis, naturais, são aqueles que é exclusivo de Deus. Só Ele tem. Que nós comentamos aqui, eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, tudo são atributos exclusivos dele. E os atributos morais, os atributos comunicáveis que ele comunicou com a sua criação, principalmente o homem. Que nós vimos os atributos morais. A santidade de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a temperança. Então, foram os atributos morais. Então, terminamos sobre a pessoa de Deus. Quem é Deus? Hoje, na lição número 9, partimos da página 192. Página 192 do nosso livro. Deus, Criador de todas as coisas. Deus, Criador de todas as coisas. Sempre que mencionamos sobre tudo que há na Terra, ou também no universo, não surgiu por acaso. Tudo que existe no universo, tudo que existe na Terra, tudo é criação de Deus. É diferente do que pensam os evolucionistas, os chamados materialistas, que entendem que a Terra não foi criada por ninguém. A matéria não foi criada. Ela é incriada e ela sempre existiu. Então, partindo desse pressuposto do ateísmo, do materialismo nesse pensamento, não existindo Deus, não existindo nenhum Criador, toda a matéria, tudo que existe no universo, sempre existiu. Não foi algo de um Criador. Nosso pensamento cristão é de que, não, é o inverso. Nada existiu por acaso e nada é eterno, nem a matéria, a não ser a eternidade do Criador. Tudo veio a ser formado e criado por Deus. A única coisa que, isso nós vamos ver na próxima matéria, que no próximo livro, alguns de vocês já pegaram, né? Vai ser 3 assuntos: doutrina do homem, dos anjos e do pecado. Então, se Deus criou todas as coisas, a única coisa que não partiu dele, que entendemos, é o pecado. Embora há quem defenda essa tese. Mas é um assunto para a próxima matéria. Nós vamos ver sobre pecado.
Então, Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. A Bíblia é bastante extensa em ter estas informações. Aqui na página 192, nós temos aqui na nossa matéria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versículos que se referem a Deus, o Criador. Eu não vou ler os 10, provavelmente vocês já os leram, se não leu, pode ler nas suas casas. Eu vou ler pelo menos alguns que procuram mostrar toda a Bíblia, lá do começo até o fim. Então nós temos aqui o primeiro, lá no início dessa folha, ou da nossa página 192, o salmista, no Salmos 19, o verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, manifesta como eu. Quem confia, quem crê nessa condição, ele olha e os céus manifestam a sua glória, porque é sua criação. O que vemos é o que ele criou. Também ainda nessa página 192, eu quero ler aqui Isaías 66:2, e ele escreve desta forma: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para lhe olharei para o pobre e abatido de espírito, e o que treme diante das minhas palavras. Então, uma informação do profeta da criação: eis que as minhas mãos fez todas essas coisas. Vou tomar por base aqui também Atos 7:50. Porventura, não fez as minhas mãos todas essas coisas? É como Deus avaliando e dizendo: porventura, não foi eu que criei tudo isso? Não foi eu que fiz todas essas coisas? E na página 193, eu vou para o final da palavra de Deus, em Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Por tua vontade são e foram criadas. Então aqui tem mais versículos aqui que vocês têm, que mostra que o nosso Deus, que o Deus Criador de todas as coisas, sem nada exceto que ele não é criação de Deus. Fatos da criação, ainda na página 193. Se Deus é o Criador de todas as coisas, então Ele é eterno, como nós vimos. Um dos seus atributos é a eternidade. E eternidade não tem princípio, não teve um começo. E se Ele criou todas as coisas, tudo teve princípio, não é assim? Tudo teve um princípio. E se Deus não teve princípio, Ele é eterno, então é Ele que definiu tudo que Ele quis criar. Ele que definiu: vou criar isso. Então a Trindade, vamos entender assim, se definiu em o que criar no universo. Que podemos entender que nesse tempo não tinha nada do que hoje temos, ok? Do que hoje a ciência encontra aí através dos seus telescópios. O que as ciências vê através do que eles projetam aí, né? Dos seus olhares através dos grandes telescópios, tudo que eles vê veio a ser um dia a existir.
E se ele definiu o que criar, ele não buscou a ajuda de ninguém, porque não tinha ninguém para dizer, olha, não, foi ele que se definiu na sua, como nós vimos também, um dos seus atributos é a soberania, e ser soberano é um ser, é Deus, que não tem ninguém acima dele para instruí-lo ou vamos criar ou não criar isso, não. Ele definiu tudo o que criar e quando criar, e nesse plano ele criou todas as coisas. Ok? Todas as coisas. Mas, se pensando nessa realidade, não uma hipótese, mas uma realidade, de que ele vai começar a criar, mas ele não tem matéria nenhuma para começar a fazer. Por exemplo, o homem, quando ele vai fazer uma bela mesa, como essa aqui, ele tem que ter a matéria-prima, não é assim? Tem que ter a matéria-prima para ele fazer. Mas quando Deus definiu, vou criar, não tinha nada, não tinha nenhuma matéria. Não tinha matéria. Não tinha nenhuma substância, como nós vimos sobre a doutrina de Deus, sua formação. E nós dissemos, e o livro está mostrando, que existe duas substâncias. Substância espírito, substância matéria. Ok? Mas quando Deus vai criar, não havia matéria. Não havia nada. E da onde ele usou a criar? O que ele teria que fazer, sendo que ele teve que partir do zero? Não tinha nada. É nesses termos que nessa passagem aqui, na página 193, nós temos aqui Hebreus 11:3. 11:3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o escritor aos Hebreus está colocando que, pela fé, eles e nós hoje também, né? Eles também criam, nós cremos hoje, pela fé, que os mundos, o que seriam os mundos? Seriam todo o universo, a Terra, todo o universo que existe. Foram criados do nada. E aqui o irmão coloca, do que foi feito? Não tinha nada. Então ele criou pelo poder da sua palavra. Porque não existia nada. Não tinha matéria. Não tinha anjo, não tinha nada. Então ele partiu do zero. E criou vidas, criou matéria, criou tudo. Quando eu entendo, se eu volto o meu pensamento para este princípio, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, eu posso entender que esse é o princípio, que nada existia e ele começa a criar, mas não tem nada, ele tem que começar a criar pelo poder da sua palavra. Ele teve que, é o que eu sempre comento, hoje aqui nós temos essa sala, estão todos nós aqui, todos vocês, todas as cadeiras que estão aqui. Mas vamos pensar na hipótese de aqui não ter nem as cadeiras, ninguém de vocês aqui, está só o espaço livre. E Deus criar aqui uma vida, um ser ou qualquer matéria, pelo poder da palavra. Surgir algo do nada. Foi criado e aquilo agora ter consistência. Isso é a onipotência de Deus.
criar alguma coisa que ele define. Eu vou criar isso. Não é que ele fala, eu vou criar alguma coisa. Não, eu vou criar isso que ele entendeu, é aquilo que ele quer criar. Mas como? Usa-se o poder da palavra e aquilo surge. Do nada, porque não existe nada. Então, é isso que o escritor aos Hebreus está se colocando, que Deus, o Criador de todas as coisas. Deus criou do nada. Tudo. Tudo veio a ser criado pelo poder da sua palavra, quando, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ok? Para o mundo é meio que... Como é que pode alguma coisa ser criada onde não existe nada? Não é uma mágica. O mágico faz isso, não faz? Aparece coisas, mas aquilo é ilusão de ótica, é mágica. Mas Deus não faz mágica, Ele faz realidade. Ele cria do nada. Ele faz surgir matéria e o que Ele... E a parte da substância espírito também, quando Ele criou os anjos e tudo que é espiritual. Ok? Então isso é Deus, Criador de todas as coisas. Que nós temos que entender que Ele começou a criar quando nada existia. Ele criou do nada. É por isso que o escritor aos Hebreus faz essa menção no seu capítulo 11, versículo 13. Ele é claro. De maneira que aquilo que se vê, eu vejo, tudo eu vejo, não foi feito do que é aparente. Isso é uma transformação de uma matéria. Deus não tinha matéria. Deus não tinha nada para fazer. Ele fez partindo do zero. Ok? Página 194, a criação primitiva. Nós, em primeiro passo, Deus criou todas as coisas. Página 194, a criação primitiva. Essa criação primitiva parte do que nós comentamos aqui na página 193. Do nada, ele começou a criar dentro de um plano que ele estabeleceu e definiu o que criar. A gente sempre parte desse plano, sempre comenta que Deus fez um plano antes de começar a criar qualquer coisa. E ele definiu tudo que ele ia criar. E ele criou tudo que ele tinha definido. E o último ato criativo de Deus, como nós vamos ver nessa matéria, foi o homem. O homem. Ele começa no princípio. Por isso, nessa página 194, nós temos a criação primitiva, a primeira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando eu posso datar um princípio? Não temos como entender que tempo que foi esse. Esse versículo 1 está mostrando um princípio que Deus começou a criar. Mas não posso. Ninguém pode estabelecer tempo desse princípio. Quantos anos, milhões, sei lá, ninguém estabelece esse princípio. Ok? Esse é o princípio que Deus começou a criar. Tempo da criação. É indefinido. Ato da criação, ainda na página 194. O ato da criação. O irmão coloca aqui no seu livro, na nossa matéria, ele diz assim: o verbo bará, no hebraico, cujo significado é criou, ele tem o sentido, esse verbo, de criar do nada. De começar a criar daquilo que não existe. Então, no hebraico, quando foi escrito a palavra de Deus, foi usado o termo criar no verbo bará. Como ele também usa
ele diz, no mesmo capítulo, emprega-se várias vezes o verbo fazer, mas somente 3 vezes encontramos no original o verbo criar nas seguintes passagens. Aí ele dá Gênesis 1:1, Gênesis 1:21, Gênesis 2:7. Criar significa trazer à existência o que antes não existia. Então é criar do nada. Enquanto que fazer presume-se a existência de uma matéria-prima. Ok? Então, criar no verbo bará dá-se ao entender, pelo que está escrito nos originais hebraico, está se referindo a uma criação que não existia. Partiu do zero, do nada. E que o termo fazer tem um sentido de que aquilo parte de um pressuposto de que havia uma matéria, havia algo para se prosseguir. Ok? Para prosseguir. Por isso, o capítulo 1 de Gênesis, é o capítulo que fala de toda a criação registrada que Deus quis revelar a nós. Tudo está no capítulo 1. O capítulo 2 tem fatos da criação, mas é como se o capítulo 2 explicasse como foi criado o que está no capítulo 1. É o caso do homem. Nós vamos encontrar no capítulo 1, 26, 27, Deus usando o termo de vamos criar o homem. E foi criado homem e mulher, macho e fêmea. Mas no capítulo 2 vem uma explicação como Deus criou, a forma que ele usou para criar esse ser humano. Ok? Então, o capítulo 1 é o capítulo da criação. Tudo que Deus criou está aqui nesse capítulo 1. E dentro desse capítulo 1 existe esses verbos bará aqui, que parte de uma criação do que não existia nada. O Criador, no caso aqui é Elohim, que nós já vimos alguma coisa nas matérias anteriores, né? Elohim. E nos termos do versículo 1:1, capítulo 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu já entendo que esse versículo é o primeiro dessa relação aqui que parte do verbo bará. No princípio criou Deus os céus e a terra, quando não existia nada. Não existia nada. Ok? Página 195, as coisas criadas, os céus e a terra. É o que lemos no versículo 1 do capítulo 1, né? Entenda-se que esse versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós podemos entender na seguinte maneira. Os céus se refere questão espiritual. Os anjos, substância espírito, tudo que é espiritual, os céus. E a terra se refere à matéria. Tanto a nossa terra, matéria, quanto todo o universo, tudo que está aí no universo que seja matéria. Os gases, tudo que está no universo, a matéria. Então, no princípio, criou Deus os céus, a parte espiritual, a terra, toda a área e tudo que tem no sentido da matéria. Ok? No sentido da matéria. Outra coisa, que Deus, como nós vimos, Deus é perfeito. É um criador perfeito. E tudo que Ele cria perfeito. Ele não criou nada imperfeito, porque Ele é perfeito. Ele não criou nada
para evoluir, para melhorar. Isso é nós que usamos. Deus cria no último estágio de cada item que ele faz. Do que Deus faz, não tem mais nada o que fazer. Ele sempre cria na perfeição. Eu sempre comentei aqui com vocês o caso do homem. Deus criou um casal, mas ele não criou um casal, depois teve que ir melhorando. Não, ele criou e disse, é bom, criou o perfeito. Partindo desse pensamento, que tudo que Deus faz é perfeito, nós podemos chegar na página 196, e agora, terra caótica, a obra da restauração. Terra caótica, obra da restauração. Quis dizer para vocês que Deus, tudo que faz é perfeito. E por que, então, a terra era sem forma e vazia? É nesse termo que se entende a terra caótica. Por quê? A terra era coberta de água, na escuridão, sem forma, e nada que aqui, se olhasse, se encontrava o que hoje você vê. Você não via terra, você não via nada. Era uma terra coberta, sem forma, vazia. E aí que entra o pensamento que divide-se a área teológica. Divide-se os pensamentos, divide-se o que pensam os teólogos. Entende-se que o versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é um versículo que fala de uma criação muito distante. Entende-se que o versículo 2 para o primeiro há uma grande diferença de talvez muito tempo, milhares de anos. Do versículo 1 para o versículo 2. Estou falando num tempo do que aconteceu, ok? Na escrita foi de uma sequência. Mas, em termos de acontecimento, a terra, é por isso que se entende que a terra criada, no princípio criou Deus os céus e a terra, e sendo Deus perfeito e tudo que ele faz é perfeito, ele não criou, então, uma terra caótica. Ok? Uma terra que não tinha como habitar aqui, no sentido humano. Ela estava escura, ela estava sem forma e vazia, e as águas pairavam sobre toda a sua superfície. Então, é nesse termo que entende-se, Deus criou a terra nesse sistema, e depois, a chamada criação dos 6 dias, ela foi modificada. Ou, ao inverso, ele criou uma terra perfeita e algo aconteceu e depois ele fez uma restauração. É esse termo que vocês devem ter lido. Não são todos os pensamentos teológicos que encontra aqui e que tem uma unidade de pensamento. Nós vamos passar para vocês uma matéria que vocês provavelmente leu e que nós pensamos dessa forma. Vocês vão encontrar quem pensa diferente, ok? Mas o que passamos para vocês? Ainda na página 196, nós temos aqui, o irmão colocou Isaías 45 e 18, e ele cita assim: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele não a estabeleceu e não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, esse é um pensamento de que a terra, do capítulo 1, versículo 1, é essa. Uma terra perfeita, uma terra não vazia, uma terra bonita. É possível que aqui houvesse habitantes animais,
possível que aqui houvesse a flora, a terra perfeita? Não, nenhum ser humano. O homem vai ser criado lá na frente. Ok? Então, essa é a ideia de que essa terra é uma terra perfeita, criada no princípio. E que, supostamente, com base no que o Isaías escreve e que também o Ezequiel escreve, com a queda de Lúcifer, nós temos aqui o Isaías 14:13, quando o próprio Lúcifer cita essa passagem, ele diz: eu subirei ao céu. Então, se ele subiu, ele está pleiteando chegar a uma posição. Eu subirei ao céu. Céu, habitação do Criador. E acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele é um pensamento ambicioso dele. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, aqui ele foi longe, né? Uma criatura tentando se ser igual ao seu Criador. E o pensamento aqui é que ele pecou e ele levou 1/3 dos anjos com ele. Mas o termo que levou é que ele foi expulso do céu. Ele perdeu a sua posição. Sendo ele expulso, ele perdendo a sua base, entenda-se também que a terra perfeita criada era um dos seus habitats, que ele aqui tinha. E com a sua queda, também a terra sofre as consequências e ela se torna caótica. Ok? Entenderam essa posição? A terra de Gênesis 1:1 sendo uma terra perfeita. A queda de Lúcifer, a queda desse ser que está registrada lá no livro do profeta Ezequiel, do profeta 28 e Isaías 16, em que diz que ele perde a sua posição, Deus o expulsa ou tira da sua posição e entende-se que a terra sofre também essas consequências e se torna caótica. Quanto tempo isso ocorreu? Quanto tempo a terra deve ter ficado sem forma, vazia, com as águas sobre a sua superfície? Não se tem esse tempo. Pode-se, alguns pensam da seguinte forma: não existe aí dentro da ciência, eles dizem, a era do gelo, a terra gelada, a era mesozoica, cada uma com milhões de anos. Pode ser que essa terra se torne, dentro dessas condições, estas eras, e ela fica todo esse tempo sem forma e vazia. Sem habitantes, sem nada. Embora sendo ela criada perfeita. Mas Deus tinha um plano. O plano dele ainda não tinha terminado de criar. Deus tinha um plano de criar tudo. Dentro desse plano, ele criou na terra, agora, com o que nós estamos vendo aqui na página 196, a obra da restauração. Restaurar não é criar novamente, é restaurar o que já havia sido criado, ok? O que já era existente, mas que estava sem forma e vazia, caótica, escura. E aí Deus tinha um plano de aqui nessa terra criar o que tudo hoje tem, criar a vida aqui na terra, criar aqui animais grandes, como um elefante, animais minúsculos, como uma formiguinha bem pequenininha. Eu sempre comento com os irmãos, eu fico abismado, olhar assim um animal tão grande como uma baleia, como um elefante,
né? Que são animais grandes. E você olhar em uma formiguinha que você quase não vê ela, e ela começa a andar, assim, e ela tem vida. É vida criada por Deus. Veja que diferença. Quantas dessas formiguinhas minúsculas, quase você não vê ela, quantas levariam para você ter um elefante? Milhões, sei lá quantas bilhões dessas vidas, para fazer uma só. E Deus dá vida àquela pequena e dá vida àquela grande também. Não é assim? Então, Deus tinha um plano. O plano dele está em andamento. O que aconteceu com a terra não mudou o seu plano. O seu plano está em andamento. No tempo certo, ele vai voltar a... Tudo está dentro do que ele definiu e planejou. Então, Gênesis 1 e 2. A existência de uma grande... o irmão coloca aqui no seu livro, e vocês devem ter lido, Gênesis 1 e 2, sugere a existência de um grande cataclisma, em cujos vestígios nas camadas terráqueas ainda os denuncia, segundo afirmam os geólogos. Hoje você vê aí tantas serras, coisas, pedras tão altas, que você fala, como é que isso aconteceu de estar aqui desta forma? O que pode ter acontecido para que essa pedra esteja aqui desta forma? Alguma coisa aconteceu. É isso que ele está colocando aqui sobre o que os geólogos definem. Alguns comentaristas associam o cataclismo na queda de Satanás e seus anjos, que eu comentei inicialmente. Acredita-se que Lúcifer, o querubim ungido, tenha sido o governador daquela terra primitiva e bela do princípio, criada por Deus. Quando ele cita aqui, então, a passagem que essa terra possa ter ficado milhões de anos caóticas. Então, a diferença de versículo 1, de Gênesis 1 e 1, de Gênesis 1 e 2. Ok? Página 197. Até aqui, ok? Dúvidas, perguntas? Vocês. Eu coloco o seguinte: não há um pensamento uniforme quanto o que nós estamos colocando. Você vai ter outros pensamentos. O livro de Gênesis, como eu citei, o capítulo 1 fala de tudo essa criação, ele é bem resumido. Por isso surgem várias ideias nesses termos. Ok? Mas nós estamos colocando uma ideia, um pensamento teológico definido, com base também em toda a palavra de Deus, em tudo que também se pode ver em termos científicos. Porque, por exemplo, alguém chega e fala, a Terra tem 6.000 anos. Só, né? Só tem 6.000 anos. Existe alguém que pensa assim, bom, a Terra tem 6.000 anos. A ciência chega e fala, ela tem milhões de anos. Agora, tem coisas que acontecem, que tem aí, por exemplo, vocês já entraram numa caverna onde tem aquelas estalactites? Aquilo, para formar aquilo, não é pouco tempo. É com base nessas condições científicas e outras que a ciência se baseia. E às vezes nós queremos dizer, não, a Terra só tem 6.000 anos. Nós, dentro dessa nossa visão bíblica, a gente quer entender que a Terra não tem só 6.000 anos. A Terra inicialmente foi criada perfeita, ela sofrendo esse cataclisma, mas ela é a Terra que Deus criou no princípio. Ok? Página 197. Os 6 dias da renovação da Terra. É baseado nesse sentido de que a Terra, de Gênesis 1 e 1, perfeita, sofre esse cataclisma, e agora, esses chamados 6 dias da criação, a gente está colocando como 6 dias da renovação, qual ela vai ser redefinida para que aqui habitasse o homem
os animais e a flora da terra estivesse como nós conhecemos. Estes 6 dias, existe pensamento, existe há quem entenda e ensina que ele pode ser de 24 horas. Ok? 24 horas. Cada dia, 24 horas. Seria uma semana, correto? Seria uma semana natural. Existe quem entenda não. Cada dia pode representar milhares de anos, milhões de anos. Ok? Vou colocar o meu pensamento. O que aconteceu cada dia que nós vamos ver daqui para frente, não é impossível para que Deus pudesse fazer em 24 horas. Deus poderia fazer aquilo em... Eu creio nessa condição, mas respeito quem vai pelos milhões de anos. Correto? Não tem problema. Eu entendo que o que ele fez em cada dia era perfeitamente possível realizar sem problema nenhum. Ele foi preparando, colocando tudo em ordem para a terra estar como nós vivemos aqui. E para mim, em 6 dias era possível fazer isso. Mas e se não foi em 6 dias, foi? Não tem problema. Ok? Não tem problema. Os 6 dias da renovação, da criação, como alguns colocam, né, da terra. Gênesis 1, 3 a 31. É esse capítulo que eu citei para vocês, que é o capítulo da criação de tudo que Deus criou. E vai do versículo 3 ao 31. Nós vamos fazer a leitura de alguns deles. Primeiro dia. Um irmão ou uma irmã pode ler Gênesis 1, 3 a 5, porque o versículo 2 e 3 nós já comentamos. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, dia primeiro. O dia primeiro. Deixa eu abrir aqui a minha também. Então ele vai até o versículo 5. Primeiro dia, a entrada da luz. A luz não deva ter sido criada nesse dia, mas Deus fez com que ela chegasse à terra, porque a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre ela. Não havia luz aqui. Mas vamos pensar da seguinte forma: se havia trevas, é porque já existia luz. Porque senão, como é que eu vou entender o que é treva e o que é luz? Ok? Porque se a Bíblia diz que havia trevas, é porque havia luz. Porque a luz difere da treva. E Deus fez com que agora, então, vamos entender que essa terra, toda plana, coberta de água, sem forma nenhuma, parada. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Essa terra não tinha nada. E agora ela começa a ser... Ela vai voltar a estar em condições de ser habitada. É nesse sentido, volto a citar para os irmãos. Deus criou ela num caos para depois fazer uma segunda, restaurar nesse sentido. Não, é por isso que entendemos a terra de Gênesis 1 e 1 e a terra de Gênesis 1 e 2. Então, primeiramente, Deus tem que ter luz. Ela não pode estar no escuro. Primeiramente, Deus providencia que ela tenha luz. Primeiro passo, para ter vida tem que ter luz. E o segundo dia, quem pode ler Gênesis 6, 7 e 8. 1, 6, 7 e 8. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas
Ok. Segundo a ação de Deus, primeiro, veio a luz. Começou a terra a ter luz. Segundo, vou ler também o que o irmão colocou aqui no livro. A atmosfera é ela que separa as águas que estão lá em cima, nas nuvens, das que ficam cá embaixo na terra. E não somente as separa, como também as distingue. Água na parte superior, na parte onde ela estava. As águas salgadas e amargas dos oceanos é evaporada para se formar nuvens, transformando em líquido puro, cristalino e doce. Então Deus fez esse primeiro passo de haver separação das águas. Página 198. Terceiro dia. Temos aqui no próprio livro o terceiro dia. Eu vou ler para os irmãos. Página 198 eu leio. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamando-o Deus a porção de terra, a porção seca de terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva do que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Assim foi, a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom, e foi tarde de manhã, terceiro dia. Então, nesse terceiro dia, Deus toma uma outra posição. E aqui, então, agora ele vai fazer com que surge a parte seca. E se defina os rios e os mares. Então, agora eu tenho a parte terra seca, onde vai se produzir a fauna, a flora, ali vai ter a fauna dos animais, vai ter a flora que vai produzir as espécies de tudo que nós conhecemos hoje. Então, a terra agora, e ela vai produzir a flora. Começa a brotar. Começa a brotar a terra. É nesse sentido que essa passagem não está no verbo bará, mas de ser possível algo que estava da terra antiga aqui e ela agora, a água se redefinindo, ela brota. Ok? Brota o que já havia nessa terra. Temos então a flora. A terra, então, ela produz a semente do vegetal produzido provavelmente da terra inicial. Quarto dia, Gênesis 1, 14 a 19. Quem pode ler? E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã o quarto dia. Bom, Deus continua organizando e agora ele faz com que o nosso sistema solar seja definido. Você tem o Sol, você tem a Lua, ele prepara as estrelas da forma que está, e a Terra, ela, no sentido, ela vai girar-se no sentido de fazer com que haja dia, noite e anos, não é assim?
Então agora a Terra vai formar, girando, fazendo 24 horas por dia, e girando no sentido de translação, um ano cada volta que ela dá. Então agora ela está em condições de ter dia, de ter noite, tudo organizado, um sistema solar funcionando. Podemos ver que antes esse sistema solar não estava nessa organização, agora ele está organizado. Tudo andando conforme Deus determinou. Hoje a gente sabemos que o sistema solar ele tem o Sol, abaixo do Sol Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e vai descendo. Então um sistema solar funcionando. E a Lua, nosso satélite aqui da Terra, também sendo importante aqui para a Terra, né? Então, o quarto dia, Deus prepara essa organização. Quinto dia, página 199, 20 a 23. Quem pode ler? E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. Ok. Nesse dia quinto, Deus criou os seres viventes das águas e do ar. As aves e os seres viventes das águas. Diferentemente, como pensam os evolucionistas, dizendo que Deus não existe, então a vida aconteceu por um acaso na água. E da água ela veio para a terra, embora desenvolva também os seres que convivem na água, mas partiu de uma única vida. Mas a vida começou na água. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que Deus criou os seres, as vidas, para conviver na água. E elas convivem até hoje, exceto alguns que convivem na água e na terra. Por exemplo, o hipopótamo vive na água e na terra. O jacaré fica na água e na terra. A tartaruga fica na água, também na terra. Mas, no sentido, Deus criou os peixes, as baleias. Estes só vivem na água. E tem os que só vivem na terra. Quem definiu essa forma de animais desta maneira foi Deus. Ele preparou, ele redefiniu e criou os animais para conviver na água. Veja que é coisa interessantíssima. Animais que vivem só na água. Se tirar ele fora da água, ele morre. Nós e os outros animais que dependem desse oxigênio, se entrar na água, morre. Definição do Criador. Ele criou quem vai viver lá na água. Ele poderia dizer, da água ninguém vai viver, não vai ter vida no sentido de animais na água. Mas ele definiu, vai ter vida na água. Vai ter vida lá. E vai viver só lá. E como eu disse, né, há animais que convivem dos dois lados. Como a tartaruga, como o hipopótamo, como o jacaré, que fica horas lá dentro da água. Sai, fica horas aqui no sol, aqui na terra. Então, ele é híbrido. Convive lá, convive cá. Existe o que só convive lá, existe só os que convivem aqui na terra. Essa foi a definição do Criador. Então, no quinto dia, ele criou as aves que voam. Ele criou os animais na água. Vocês vão viver na água. Se sair, morre.
não sai. Então, no sexto dia, nós temos aqui, agora do versículo 24 ao 31, e aí eu vou ler para vocês. E disse Deus: produz a terra alma vivente. Agora ele não diz ao mar na água, não, agora é na terra. Produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, réptil, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, que seriam os animais, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, da terra, né? Não o réptil da água, o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu que era bom. Terminou aqui a criação da flora e da fauna que Deus tinha preparado. A partir do versículo 26, é o homem. Aí é o homem que ele vai criar. Ok? A criação do homem. Essa nós conhecemos, já comentamos. E eu vou ler o finalzinho, e ele diz assim: versículo 30. Versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, e toda alma que vive, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã do sexto dia. Então veja que o homem foi o último ato criativo de Deus. Depois dele ele não criou mais nada. Terminou o seu plano. Ok? Deus não criou mais nada. Por quê? Do que ele tinha definido, planejado, vou criar isso, o homem é o último ato. Criou, terminou. Por isso, o versículo, capítulo 2 de Gênesis começa desta forma: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Terminou o que Deus tinha previsto. E havendo Deus acabado no dia sétimo da sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou para que nele descanse, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Terminou. Dia 7, descanso. Terminou a criação. Quando ele começou essa criação? No princípio. Correto? Chegou nesse dia sétimo aqui, ele descansou. E esse é o dia que depois os judeus vieram a ser o sábado, para que eles também descansassem 6 dias trabalhados. Ok? Então Deus terminou a sua obra da criação. Só vou comentar com vocês aqui, eu li em várias passagens assim, vou voltar a ler. No livro, na página 200, o irmão colocou os animais que nasceram na terra, que nela vivem: o gado, os animais domésticos, as feras, os animais selvagens, os répteis que se arrastam sobre o solo. E depois ele fala da criação do homem, o sétimo dia que eu li ali e nós comentamos. A obra-prima da criação, o homem. A Bíblia fala sempre assim. Vou ler o versículo 24 do capítulo 1. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Gado, réptil, bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie. O gado, conforme a sua espécie. E todo réptil, conforme a sua espécie. Deus fez as espécies.
mas não fez as raças. Ok? Então Deus não criou todas as raças, Deus criou todas as espécies. As raças, as espécies não mudam para uma outra espécie, não evolui para uma outra espécie. Vamos supor, gato não passa com o tempo ser um outro animal, ele sempre é gato. Cachorro não é uma espécie, ele não evolui para lá na frente ele deixar de ser cachorro e ser uma outra criatura. Esse é o pensamento da evolução. Ok? Por isso eles dizem que o homem, os animais foram evoluindo desta vida e se transformando em espécies diferentes. Para o Darwin, que escreveu aquele livro sobre as espécies, a evolução das espécies, ele entende, dentro dos seus ensinamentos, que as espécies, os mais fracos vão morrendo, os mais fortes sobrevivem e vão se evoluindo e se modificando e se transformando em outra espécie. Isso é evolução das espécies. Mas a Bíblia diz, e nós entendemos que as espécies elas não evoluem. Aquilo que Deus criou mantém-se. Se Ele criou essa espécie, ela é a espécie. Dentro da espécie pode haver evolução das raças. Por exemplo, vou dar um exemplo do gato que eu falei. Quantas raças de gato existem? Muitas, não é assim? Existe o siamês, existe o angorá. Eu não lembro de todas, mas vocês vão ver raças diferentes. Mas o que é? Espécie gato. Deus não criou várias raças de gatos, Ele criou uma espécie gato. Dessas elas podem evoluir, mas sempre ser aquela espécie. Ok? Então, as espécies é uma. Ele criou uma espécie. E dela pode se evoluir e surgir outras raças, mas ser a mesma espécie. Ela não deixa de ser aquela espécie. É interessante também, quando Deus disse para o Noé colocar um casal, Ele colocou um casal de cada espécie. De novo, Ele não colocou um casal de cada raça, um casal de cada espécie. Isso é interessante num termo bíblico, porque você olha aqui, você vai dizer, bom, eu olho aqui, cachorro, quantas raças de cachorro tem e quantas não vão se criando? Vão evoluindo. Por exemplo, esses Rottweiler, lá no passado não existia. Hoje existe, porque eles vão se cruzando e vão surgindo raças diferentes. Mas o que é? Espécie cachorro. Ela não muda. Então Deus criou as espécies. Ok? Então nós vimos um Deus criador, criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra, e depois Ele forma nesses 6 dias esse planeta que nós vivemos e criou o homem aqui, nesse planeta. Página 201, Deus preservador e provedor e redentor. Então Deus é um Deus preservador, provedor e o redentor. Preservador. Preservador é aquele que tem a incumbência de fazer e preservar aquilo que ele fez, não abandonar. Não deixar. Fiz, preservo. Tenho cuidado daquilo que ele fez. Vamos ver o Salmo 103, versículo 19, 20, 21 e 22. Quem achar pode ler. Salmo 103.
Isso. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, é isso? Salmo 103, isso. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Ok. Então, aqui nós vemos o Senhor, o preservador. O Senhor que preserva a sua criação. Então ele cita assim: o Senhor tem estabelecido, eu vou ler na minha Bíblia, diz: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Então ele domina sobre tudo, sobre a terra, sobre todo o universo. Versículo 20 ele diz: bendizei o Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a sua voz, a sua palavra. Então ele tem os anjos que lhe obedecem para cumprir e organizar e fazer com que ele preserve todo o universo. 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais os seus beneplácitos que estão ao seu dispor. Então ele está cuidando, ele está preservando através de ministros. É como se alguém tivesse governando todo o universo, toda a terra. Então ele tem os seus ministros, ele tem alguém que ele estabelece. A terra não está sem um governo. No sentido, não estamos falando de governo humano, estamos falando de um governo do Senhor. Bendizei o Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendizei a alma ao Senhor, todos os seus domínios. Então nada ele deixou de estar preservando. Ele não abandonou nada. Ele tem alguém sempre que está ao seu dispor para o seu governo. Então, Deus é o preservador de tudo. E Deus é o provedor de tudo. Provedor é aquele que provém aquilo que é necessário. Nós estamos na Terra. Nós precisamos de oxigênio. Ele criou e o oxigênio aqui está. A Terra precisa produzir para nós nos alimentarmos. A Terra produz. A Terra precisa de chuva para que os mantimentos produzam. Deus envia a chuva. A Terra precisa de ter temperaturas que possamos conviver aqui com essa temperatura. Se ela aquecer muito, todos nós morremos. Se ela esfriar muito, todos nós morremos. Então ele equilibra. Então ele provém, ele cuida, ele provém aquilo que nós precisamos. Eu já comentei aqui que hoje a Terra tem 8 bilhões de habitantes. É bastante gente. Mas a Terra produz mantimento para todos e ainda sobra. Ok? Porque ele provém os meios, as maneiras, as formas, a tecnologia para que a produtividade seja grande, o desenvolvimento aí do agronegócio de que tem que produzir bastante, porque se não há um sistema de grandes produtividade, alguém ia morrer de fome. Mas Deus provém tudo. A parte científica, tudo que é necessário, e a terra produz. Se alguém morre de fome, a culpa não é de Deus, a culpa é do homem. Porque ela produz, ele provém o que o homem precisa. Tudo que nós precisamos, ele nos dispôs. Ok? Tudo que nós precisamos. A chuva, o frio, tudo, ele não deixa de ser o nosso provedor. Temos na página 201
quando ele cita assim. Pois ele mesmo é que dá a todos a vida, a respiração, todas as coisas. Atos 17, 25. Porque nele vivemos, e nos movemos e existimos. Atos 17, 28. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no forno, mas não vestirá muito mais vós, mais homens de pouca fé? Vocês conhecem esse ensino, né, que o Senhor deu lá no Sermão do Monte. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tende vós mais valor do que elas? Esse ensino de Jesus lá no Sermão do Monte, mostrando que Deus provém e concede fazer que tudo que nós precisamos, tudo que o homem precisar, tudo que aqui tem vida precisa, ele concede prover, ele concede e provém as necessidades de todos nós. Então ele é um Deus criador, um Deus preservador e um Deus provedor. Provedor. Um Deus redentor. Esse termo da redenção, nós entendemos, é o que a própria Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele é um Deus redentor. Não havia nenhum homem, ninguém que pudesse redimir o próprio homem. Então o próprio Deus se fez homem para ser o redentor do próprio homem. Ele mesmo, a segunda pessoa da Trindade, veio aqui, humanizou-se, encarnou-se como homem para ser o nosso redentor. Por quê? Não havia nenhum homem na face da terra, em nenhum tempo, que pudesse fazer esse ato de redenção. Então ele é um Deus criador, é um Deus preservador, é um Deus provedor, é um Deus redentor. Ele mesmo fez a nossa redenção na segunda pessoa da Trindade. Ok? Amém? Página 206. Trindade nas palavras de Anastácio. Trindade na palavra de Atanásio. Atanásio. Eu comentei com os irmãos aqui, no início dessa matéria, que nós temos 3 livros que falam sobre Deus. Esse, Doutrina de Deus, Cristologia, falando de Jesus, e Doutrina do Espírito Santo, falando do Espírito Santo. Nesses 3 livros, a gente tem essa matéria sobre Trindade. Correto? Por quê? Faz parte do próprio Senhor. Não teria como você fugir de falar de Deus e não falar de quem Ele é, a sua composição. Por isso, quando estudamos Doutrina do Espírito Santo, temos essa matéria aqui, Doutrina da Trindade. Quando nós estudamos Cristologia, temos essa matéria aqui de Doutrina da Trindade. Hoje, Doutrina de Deus, temos essa matéria. Talvez ela tenha algumas modificações, mas é a mesma matéria. Quem não passou, vai ver hoje a primeira. Quem já viu as outras, vai recordar. Mas é sempre bom recordar e a gente sempre coloca alguma coisa que possa ser melhorado. Ok? Então, Doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade é o pensamento de que Deus é um único Deus, Deus é só um, não existe deuses, só existe um Deus, mas composto de 3 pessoas. Ok? Então, um único Deus.
mas composto de 3 pessoas. Primeira pessoa, Pai. Segunda, Filho, Jesus. Terceiro, o Espírito Santo. Por que 3 nessa ordem? Primeira, segunda, terceira. Em termos bíblicos, mas não existe ordem hierárquica para dizer que a primeira é o Pai, ele está em primeiro lugar. Não. Segundo é o Filho. Não existe essa ordem hierárquica. Ninguém é maior do que ninguém. Ok? Apenas está nessa ordem que nós conhecemos biblicamente. Terceira, segunda, primeira, mas não levando para o termo da condição de ser alguém em primeiro, outro em segundo. Não existe hierarquia. Segundo ponto, essas 3 pessoas que formam um único Deus, as 3 pessoas têm todos aqueles atributos que nós vimos, os atributos de Deus. Todos, tanto os atributos naturais quanto os atributos morais. Ok? Todos eles, as 3 pessoas têm todos aqueles atributos. Todos eles. Então, esse é um mistério humano que não se pode, ninguém tem a capacidade de definir humanamente e entender o que é um Deus único, mas composto de 3 pessoas. Humanamente não é possível entender. Pela fé, podemos crer, baseado na palavra de Deus. Ok? Baseado na palavra de Deus. Existe, que é de conhecimento de vocês, igrejas ou denominações que se definem como cristãs, mas que não concordam com essa posição da Trindade, e que vocês conhecem. A primeira, a mais ferrenha, os testemunhos de Jeová. Ok? Os testemunhos de Jeová. Para os testemunhos de Jeová, só existe Jeová, Deus, só existe um Deus, só existe uma pessoa. Eles entendem que Jesus não é Deus, no sentido de ser eterno. Lembra que eu disse? As 3 pessoas são compostas e eles têm todos os atributos morais e naturais. Um dos atributos naturais de Deus, das 3 pessoas, é a eternidade. Mas para os testemunhos de Jeová, Jesus não é eterno. Ele é criado. É a primeira criação de Deus. Então, para os testemunhos de Jeová, Jesus seria o Miguel, arcanjo Miguel, e não a segunda pessoa da Trindade. Não tendo a condição de ser igual a Deus. Então, ele não seria onipotente, onipresente nem onisciente, porque ele é criatura. Correto? Só Deus tem esse atributo de ser onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Se ele é criado, ele não tem a eternidade. Ele é criado, alguém superior a ele criou ele. Então ele não é onipotente, ele é um ser inferior. E para os testemunhos de Jeová, vocês também devem conhecer, o Espírito Santo não existe. É uma força que Deus usa para, como se fosse uma força ativa. Então, não é Deus, não é nada a não ser o trabalhar de Deus através da sua força ativa. Esse é o pensamento contrário que os testemunhos de Jeová não conseguem ver no sentido da Trindade. E há outras igrejas e denominações que também não conseguem ver nesses termos bíblicos a Trindade, são os chamados unitaristas, né? Tem várias igrejas, aí os unitaristas não têm só uma denominação como Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma só. Os unitaristas têm várias igrejas que pensam desta forma. A mais conhecida é a Voz da Verdade.
daquele conjunto que canta e todo mundo conhece seus hinos, né? Eles são unitaristas, modalistas. Em que sentido? Eles entendem que Deus, Jesus, é um só e que o termo Pai, Filho e Espírito Santo não se está se definindo em 3 pessoas, mas falando da mesma pessoa, apenas de nomes diferentes. Ok? E essas igrejas unitaristas têm várias denominações que pensam nessa direção, nessa linha. A maioria evangélica pensa no sentido trindade, como nós vamos ver e como entendemos biblicamente essa doutrina. Olhando na Bíblia e crendo, não tentando entender pela razão humana. Pela razão humana é difícil. Pela fé, lendo, crendo, podemos aceitar. Ok? Então, vocês têm aqui nessa página, na página 206, trindade nas palavras de Atanásio. Um Deus trino. Trino, no sentido como nós estamos dizendo, um único Deus, mas composto de 3 pessoas. Esse Atanásio, ele viveu em torno de 300 a 373, bispo de Alexandria, teólogo cristão, e eu acho que vocês devem ter lido, quem não leu, lê, é um pensamento, uma matéria boa do Atanásio. Biblicamente, se nós cremos em um Deus trino, nós temos que ter bases bíblicas. Ok? Ter bases bíblicas para que nós possamos aplicar a nossa fé fundamentada nessa base bíblica. Na página 207, 4 aspectos, eu vou partir aqui desse texto, 4 aspectos especiais da Trindade. Primeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas absolutamente distintas. Não são a mesma pessoa. Por isso que elas são distintas. Para os unitaristas, é uma só. Nosso pensamento assembleano, de muitas outras denominações, principalmente o catolicismo, também adere a esse pensamento da Trindade. Então ele diz, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas absolutamente distintas. Em que sentido? O termo B. Nenhuma das 3 é a outra pessoa. Por exemplo, o Pai não é o Espírito Santo e nem é Jesus. Jesus não é o Pai e nem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e nem é Jesus. São pessoas distintas. É nesses termos que elas são absolutamente distintas. Página 208. A divindade pertence a cada uma das 3 e também a todas as 3. Então, a divindade pertence a cada uma das 3 pessoas e também a todas as 3. Então, vamos supor. Divindade fala num sentido de ser Deus, ser divino, não ser criatura. Criatura não é divindade, criatura é um ser, é criado. Divindade é criador. Então, as 3 são divinas, são eternas. Ok? Então, parte desse ponto. Quando alguém diz, olha, o Espírito Santo é Deus, é verdade, porque ele é uma pessoa divina. Jesus é Deus. É verdade, ele é uma pessoa divina. O Pai é Deus. É verdade, ele é uma pessoa divina. Forma um único Deus e é divino. Porque se um não fosse divino, falharia, não era assim? Não teria como formar uma perfeição. Por isso os 3 são eternos. Os 3 têm todos os atributos de Deus. Não existe, contudo, 3 deuses. Existe só um Deus. Página 209. 2 dificuldades sobre a doutrina da Trindade. Primeira, a palavra Trindade não se encontra na Bíblia.
não foi escrito por nenhum escritor. O Espírito Santo não levou e não inspirou nenhum escritor a escrever a palavra Trindade. E é nesse termo que alguns, por exemplo, os Testemunhos de Jeová e aqueles opositores dessa doutrina, eles entendem, olha, não está escrito na Bíblia. Mas não é a questão de estar escrito, mas é a questão de você encontrá-las na Bíblia. Ok? É a questão de você vê-la, encontrá-las e entender a ação delas. Então, esse é o primeiro problema, né? Principalmente para essas pessoas. Exatamente. Então, eu tenho que ver, às vezes não está escrito, mas eu percebo pelo que está escrito, com outras palavras, mas que demonstra na ação. Exatamente como o irmão citou. E foi o Tertuliano, e aí vocês têm na página 209, que viveu entre 160 e 220, um dos pais da igreja, que nós vimos aqui a história da igreja, Tertuliano é um dos pais da igreja, e ele usou o termo da tradução latina trinitas para, no português, trindade. Depois foi traduzido para o português a palavra trinitas para o português trindade. Então começa com o Tertuliano, ele usa a palavra trinitas e depois, quando é traduzido a Bíblia para o português, essa palavra trinitas foi traduzida por trindade. Ok? Os unitaristas do Antigo Testamento. Os unitaristas, ou unitarismos, né, do Antigo Testamento. O que eu vou colocar aqui para vocês? Se a palavra trindade não está na Bíblia, mas se a ação e o trabalho da trindade está, ela tem que estar no Antigo e no Novo Testamento. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento e o Novo Testamento, no Antigo Testamento ela é um pouco mais difícil de se entender. No Novo Testamento ela é mais revelada, ela está mais clara. Como podemos entender por esse prisma? O Antigo Testamento, o homem, o judeu, não tinha o Espírito Santo como nós temos. Ok? Aqui, com a igreja, o Espírito Santo veio para estar conosco. Então, nós temos uma condição de entender as coisas espirituais com mais facilidade do que aqueles que aqui viveram e não tinham o Espírito Santo ainda com eles. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, os povos vizinhos de Israel eram povos monoteístas, não, politeístas. Exerciam o politeísmo, tinham vários deuses. E se a revelação fosse tal qual é no Novo Testamento para o judeu, ficaria um tanto difícil para eles ver um povo politeísta e eles dizer que era monoteísta, mas com um Deus formado por 3 pessoas. Ok? Então o Espírito Santo, que é inteligente, não deixou de revelar a Trindade no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ela é mais clara. Ok? Deu para entender essa parte? Por isso que lá ela é um pouco mais difícil, pelo fato de que eles ainda não tinham as condições espirituais que hoje a igreja tem. Aqui a revelação é mais profunda. Lá ela existiu. Ela existe no Antigo Testamento? Existe. Porque se ela só existisse no Novo Testamento, alguém ia... mas não existe no Antigo, por que só existe no Novo? Tem alguma coisa errada. Mas Deus é perfeito. Ele deixou a marca no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela se completa. Ok? No Antigo Testamento temos algumas passagens que demonstram a Trindade. Primeira, o próprio nome do capítulo 1, versículo 1
que nós comentamos nessa matéria. No princípio criou Deus os céus e a terra, como está no original hebraico. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Não é assim? Então, no hebraico está registrado: no princípio criou Elohim os céus e a terra. É onde que ele se revela, na sua primeira revelação ao homem, das três que nós vimos, né? Elohim, Adonai, Yahvé. E Elohim é um termo do hebraico plural, não é singular. É plural. O singular seria Eloa. Eloa. Não está escrito, no princípio Eloa criou os céus e a terra. Está escrito Elohim, plural. Mas os judeus não conseguiram ver. Mas a passagem que o irmão colocou ali, na criação do homem, quando a expressão foi, lá no capítulo 1, 26 e 27, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali está falando do Criador. Aqui nós podemos ver alguém no sentido único? Não, mais de uma pessoa, não é? Porque o termo façamos é plural. Se eu fosse usar no singular, eu ia dizer eu vou fazer. Mas ele diz façamos. E ele diz conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós entendemos biblicamente, comentamos com os irmãos, que o termo imagem está focado ao seu caráter, da sua perfeição de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, para que alguém convivendo com esse homem pudesse entender, olha, Deus é isso aí. Não é assim? Olha, a imagem de Deus é essa. Eu estou vendo o que ele faz, o que ele fala, o que ele age é Deus. Eu vejo Deus dessa forma. A imagem não física, não corpórea, mas do seu caráter. A sua semelhança. Deus tem uma semelhança da Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. O homem, corpo, alma e espírito. Ok? Façamos o homem nessa condição, conforme a nossa imagem. Perfeito? Conforme a nossa semelhança. Pai, Filho, Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. E aqui nós podemos ver, eu estou colocando para os irmãos que os três são divindade, os três são criadores, os três são eternos, os três são Deus. Por quê? Ele diz, façamos. Isso está me dizendo que os três iriam participar da criação. Não é o Pai dizendo, eu vou criar conforme a nossa imagem. Não, nós fazemos, nós vamos fazer. Não é um só agindo. Correto? É a ação das três pessoas. Nós vamos fazer, façamos. Não é eu vou fazer, vocês vão ficar olhando. Não, façamos. Conforme a nossa semelhança. Então a semelhança é dos três. Conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, os três têm as mesmas qualidades, os três são iguais. Então aqui é mostrando que Deus é definido nessas condições, na Trindade. Temos aqui também Gênesis 11, 17, quando o homem, depois do dilúvio, Deus disse, multiplicai e enchei a terra. O que eles tinham que fazer? Espalhar-se, não era assim? Cada um ir para lugares diferentes e ir multiplicando-se e ir enchendo a terra. Mas o que o homem fez? Nós vamos fazer uma torre para que seja uma referência e nós vamos ficar em volta dessa torre. Quer dizer, ao contrário do que Deus tinha determinado.
E aí veio a palavra do Senhor desta forma: desçamos e confundamos a língua do homem. Aí eles tiveram que se espalhar. Aí teve que abrir espaço e se espalhar pela terra. Mas o mesmo termo lá, façamos, nós temos aqui no plural o desçamos. Veja a ação dos três. Não é, olha, vai você e você faz isso lá. Não, desçamos, a ação dos três. Desçamos, confundamos o trabalho dos três. Ok? Trabalho dos três. Plural. Estou entendendo que Deus é uma trindade nesses termos. Página 211. Afirmativas que podemos ver no Antigo Testamento sobre ainda, nós estamos vendo a palavra trindade, não escrita no termo trindade, mas a forma de que ela está registrada no Antigo Testamento nos mostra as três pessoas. Por exemplo, ele colocou aqui Isaías 14:13, também a minha mão fundou a terra, a minha destra mediu a céu a palmos. 48 de Isaías, o versículo 16, o B, né? Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Então eu estou falando de Jeová, alguém, nos casos aqui seria Jesus, e o Espírito Santo enviado. Ok? Mas podemos ver ainda no Antigo Testamento uma passagem que todos vocês conhecem, Gênesis 24. Ok? Gênesis 24. Essa passagem, ela mostra com clareza o arrebatamento da igreja, mas a ação das três pessoas. Essa passagem de Gênesis 24 é uma passagem bonita, é tipológica, tipos ali mostram o arrebatamento da igreja. Mas podemos ver a ação das três pessoas. Essa passagem de Gênesis 24, que vocês conhecem, se refere quando Abraão tem o seu filho Isaque. Isaque está com 40 anos. Chegou o tempo dele se casar. Deus tinha dito para o Abraão que faria dele uma grande nação. Para fazer uma grande nação, ele teria que ter, no mínimo, um filho. A gente sabe que o primeiro filho foi o Ismael, mas Deus não aceitou, não foi aquele que Deus aceitou como primogênito para formar a nação. E nasceu o Isaque. Isaque foi o que Deus aprovou. Mas ele teria que se casar e dar continuidade. Ele está com 40 anos e não se casou ainda. Sua mãe, Sara, morre. O Abraão toma uma providência. Está na hora do meu filho se casar. Mas ele diz, ele não vai se casar com uma moça dessa terra daqui, não. Ele tem que ir lá na nossa parentela, casar com uma moça de lá. Mas o Abraão não mandou o Isaque ir lá casar, encontrar uma jovem, uma moça e casasse com ela. Não mandou, e o Isaque também não foi. Nem ele foi lá escolher a esposa do Isaque. Mandou o Eliezer escolher. Era escolher, trazer e chegar e dizer, Isaque, é essa aqui que eu escolhi para você. O Isaque não conhecia ela, mas a questão era essa. E vocês sabem que o Eliezer trouxe a Rebeca e apresentou ao Isaque. Então nós temos visto aqui, Abraão, na tipologia, o pai. Isaque, na tipologia, o filho. E o Eliezer, nessa tipologia, o Espírito Santo, nesta ação. Nesta ação, Deus, na pessoa do Pai, o Filho, Jesus,
E o Espírito Santo está conosco aqui na terra e vai apresentar a Rebeca, a noiva, a igreja ao Senhor Jesus. Essa é a tipologia da vinda de Jesus, que eu comentei com vocês. Mas no sentido da Trindade, os três representam Abraão, o Pai, Isaque, Jesus, e Eliezer, o Espírito Santo. Ok? É uma tipologia bonita e que mostra as três pessoas agindo no Antigo Testamento. Página 212. Ainda nós vimos no Antigo Testamento, deixa eu ver aqui, acho que eu pulei aqui alguma coisa. O irmão colocou na página 213, mas tem referência no Antigo Testamento também, quando ele usa aqui, quando Isaías cita, Santo, Santo, Santo é o Senhor do Exército. Então, ele usa 3 vezes a palavra santo. A graça deixa eu pegar aqui para mim não. A graça é na nossa bênção apostólica. Então ele usa o termo 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. No Novo Testamento, o tempo vai chegar. No Novo Testamento, nos Evangelhos, temos aqui na página 212, João 14,16. Eu rogarei ao Pai. Quem está dizendo é Jesus. Eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir ao Pai. Quem vai pedir não é a mesma pessoa. É alguém que vai pedir a outra pessoa, não é assim? Eu vou pedir ao Pai. E Ele vai enviar outro Consolador. Esse outro é o Espírito Santo. Então, eu vou pedir a alguém. Alguém vai enviar outra pessoa. Essa é a passagem do batismo também que temos aqui, né? O batismo do próprio Jesus. Nós temos aqui que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo se faz presente como uma pomba, né? Não era a pomba, era o Espírito Santo. Mas como um dos tipos do Espírito Santo é a pomba, ele se faz como uma pomba, para que entendêssemos que era o Espírito Santo. Então eu vi Jesus ali, a pomba, nesta simbologia, sendo o Espírito Santo, e o Pai dizendo, este é o meu filho que tem me comprazido. Então eu estou vendo a ação das 3 pessoas, né? Em João 14, 26, vocês têm aqui mais o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Nome de quem? De Jesus. Então, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, de Jesus. Então, eu estou vendo as 3 pessoas aqui também. Na página 213, Atos dos Apóstolos. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Deus, o Pai, ungiu a quem? Jesus, com o Espírito Santo. Eu estou tendo a ação das 3 pessoas. Nas epístolas, 1 Coríntios 13, 13 é aquela conhecida bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão no Espírito Santo, seja com todos. Apocalipse. Também aqui eu tenho o termo santo, santo, santo. Apocalipse 4, versículo 8. Podemos ver a Trindade também na formação da nação de Israel. Não está aqui na matéria. Por exemplo, Israel
formada. Inicialmente, Deus chamou quem? Abraão, correto? Mas Abraão não teve 12 filhos e começou a nação e foi a base da toda a nação. Abraão só teve um filho, lógico, você vai dizer, mas ele teve com a Quetura 6 filhos, teve com Ismael, mas aprovado por Deus, o primogênito, Isaque. Então, Abraão foi chamado por Deus para formar, ele diz, vou formar de ti uma grande nação, em ti farei uma grande nação. Mas ele teve um filho, aprovado, Isaque. Isaque teve 2 filhos, e Deus rejeitou um e o outro foi aprovado, Jacó. Correto? Jacó teve 12 filhos, formou as 12 tribos de Israel. É nesse sentido que nós sempre vamos encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é o Deus de Abraão só, não é o Deus de Isaque só, não é o Deus de Jacó só, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, formando uma nação. A nação dependeu desses 3 homens para formar as 12 tribos. Não foi só de Abraão, não foi só de Isaque, mas para que fosse de Jacó tinha que passar por Abraão e Isaque. Então eu tenho aqui a formação da nação. Não está escrito que Abraão seria o pai, que Isaque é o filho e que Jacó é o Espírito Santo. Não estou colocando isso. Mas os 3 formam a nação de Israel. Mas se eu olhar, é pensamento meu agora, particular, Abraão, o pai, Isaque, Jesus, Jacó como o Espírito Santo. Jacó teve 12 filhos, gerou 12 filhos. O Espírito Santo é o que gera toda a igreja, é nele que nós somos gerados. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Eu estou colocando no meu pensamento, ok? Não estou dizendo que os 3 têm esse pensamento meu, ok? Então, formação da nação de Israel. Os 3 homens que são a base para todo o povo judeu. E que, no caso, veio Jesus, a igreja, né? Na página 214, eles falam aqui, a Trindade retratada na natureza. E na página 215 nós temos o tempo, no termo A. O tempo é composto de passado, presente e futuro. 3 condições. Passou, que é hoje, e o que é no porvir. 3 condições do tempo. Ele fala no espaço. O espaço é formado por altura, largura, profundidade. É o espaço. Também nesse sentido. A matéria, sólido, líquido e gasoso. A matéria está aí na natureza nessas 3 condições. Ou é sólido, ou é líquido, ou é gasoso. É a matéria. É a matéria. Mas eu posso colocar também o número 111. Existem outros pensamentos. Vou colocar um que me vem à memória, o número 111. O número 111 é um número, não é? É um conjunto de 111 coisas. Mas os 3 têm os mesmos valores. Eu posso separar os 3, cada um vale um igual, não são valores diferentes. Correto? Não tem um que vale mais do que o outro. E os 3 não formam um número único, 111. Então, eu vejo também nessa condição, essa numeração. Nenhum número é superior ao outro, e os 3 formam um único número, número 111. Também eu vejo nesse sentido. Então, isso forma o Deus que nós cremos e que a Bíblia me procura mostrar. Eu deixei para o final
Não está no livro, mas eu sempre passo para os irmãos. Efésios, ainda me permite uns minutos. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Quem achar pode ler. Versículo 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O 6, irmão. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. No amado. Quem está falando aqui? Paulo está citando quem? Bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo isso aqui. Quem foi? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem pode ler agora os 7 a seguir, até o 10? Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar, agregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Ok, eu vou ler o 11 e o 12. Ele diz: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória em quem primeiro esperamos Cristo. Veja que o versículo 7 diz: em quem temos a redenção. Em quem temos a redenção? No seu sangue. Em Jesus Cristo. Veja que até o 7, até o 6, ele está falando: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 7 ele diz: em quem temos a redenção. Em quem? Em Jesus Cristo, pelo seu sangue. Agora o irmão lê versículo 12 e 13 e o 14. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo dele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aqui ele fala do Espírito Santo. Então eu não tenho a palavra Espírito Santo, mas eu tenho aqui na Bíblia a ação dos três na salvação. Correto? Ele diz: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, em que nele temos a redenção, em Jesus, pelo seu sangue. E aí ele termina dizendo: fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Ok? Então eu consigo ver aqui a ação da salvação das três pessoas, um abençoando, o outro morrendo com o seu sangue nos salvando, e o outro selando o selo da promessa, formando a salvação do homem. Então isso é Trindade. Não está escrito Trindade, mas eu vejo a salvação aplicada e as pessoas agindo, trabalhando,
salvando desta forma, né? Então isso é doutrina da Trindade. Só vou fechar. Página 216, aqui é a última matéria, azeidade ou autoexistência de Deus. Azeidade é uma palavra de origem latina, azeitatis, cujo significado é autossuficiência. É um atributo de Deus concernente à sua autoexistência. Deus é somente Deus, autoexistente. Deus não depende de ninguém. Deus não depende de ninguém. Ele existe antes de que tudo existisse, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, Ele não depende, para existir, de ninguém. Ele é autoexistente. E só Ele é autoexistente. Tudo que Ele criou, ou depende dEle, ou depende de outras coisas, outros fatores. Mas só Ele é autoexistente. Ele não precisa de nada. Amém? Terminamos então essa matéria, doutrina de Deus. Esperamos que os irmãos cresceu um pouquinho mais. Teve uma visão melhor de quem é Deus. Quem é o nosso Criador. Quem é o nosso Redentor. Quem é aquele que nos proporcionou esta grande salvação. Permitindo Deus, na semana que vem, nós vamos fazer um resumo e a provinha de tranquilo para vocês, ok?